Irmãos, vamos à carta de Filipenses e realmente, irmãos, se torna diferente quando nós estudamos o livro inteiro para começar a pregar o livro. Nós temos costume de ler pedacinhos, do livro, mas é interessante ler o livro inteiro, para você ter uma ideia. Então, o livro de Filipenses também já está todo escrito. Filipenses 1:1 começa da seguinte forma: Paulo e Timóteo. Por que Paulo e Timóteo? Porque eles estavam juntos na fundação dessa igreja, lá segundo Atos de número 16. Quando a igreja foi fundada, eles estavam lá e agora Paulo, olha, nós dois estamos escrevendo para vocês. E eles se dizem assim, servos de Jesus Cristo. Irmãos, qual é a maior credencial que alguém pode ter? Servos de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho pensado muito ultimamente na questão da conformação da igreja, e é verdade que é muito bom você ter um pastor com mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas irmãos, hoje cedo nós falávamos lá em casa a respeito de um pastor, e nós dissemos assim, olha, ele é diferente assim porque ele é um crente. E aí você diz, puxa vida, mas não é redundante você dizer que um pastor é um crente? Não, irmãos, não é mais. Na Europa, quando as igrejas publicam vaga para pastor, elas têm costume de colocar, as que querem isso, elas dizem assim, que seja um convertido. Então, Memórias de um Pastor Comum, D.A. Carson escreve a respeito disso. A igreja ela tem que se preocupar mais, irmãos, do que título, com esse título, servo do Senhor Jesus Cristo. É isso que mantém a igreja de pé, não é diploma estampado na parede, sem aquilo que o presbítero Jaime orou aqui mais uma vez. Não adianta você ter conhecimento se você não tem vida prática do conhecimento que você tem de Deus. Então, Paulo começa dizendo assim, olha, Paulo e Timóteo, que vocês conhecem como servos de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Esta é a carta, e ela tem destinatário específico, a carta, os crentes filipenses, com os bispos e diáconos. Guardem isso, irmãos, bispos e diáconos, graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. De novo, a paz, irmãos, eirene. Desejar a paz de Cristo sobre a vida de alguém é desejar o melhor. E veja aqui que Cristo é o Deus da paz como o Pai. Então, da paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para algumas pessoas isso é estranho, Quando nós vamos ali na frente, como fizemos com a Estherzinha domingo passado no batizado dela, e perguntamos aos pais, vocês prometem criar a criança na doutrina de um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo? Parece redundante, parece estranho, Mas, irmãos, algumas pessoas se acham cristãs e não creem na Trindade. Algumas pessoas se acham cristãs e colocam Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E essas pessoas estão firmes no nosso meio. E não é assim que as Escrituras dizem e muito menos assim que nós cremos. Então, quem é, segundo esse texto, Jesus Cristo? O mesmo Deus da paz com o Pai. Mesmo patamar. Não assim. Está aqui, olhem no texto. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Que bênção, irmãos? Um homem de Deus lembrar da vida dos crentes e sempre que o faz, ele ora dando graças. 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo tem motivos quando ele olha para os filipenses para agradecer pelos filipenses desde o princípio até agora. 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra
a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, eu acho que esse é um dos versos mais lindos da Escritura. E vocês percebem que eu sou muito volúvel, né? Eu tenho diversos textos mais lindos da Escritura. Mas esse aqui é um dos mais lindos mesmo. Por quê? Irmãos, a certeza. Eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não tem certeza nele, Paulo não tem certeza nos Filipenses, Paulo não tem certeza no mundo, Paulo tem certeza no Senhor. Aquele que começa uma boa obra, ele vai completá-la, a despeito do que for, porque ele é poderoso para fazê-lo, irmãos. Os crentes precisam de certeza. Eu estou certo que o meu Deus vai fazer. É esse o contexto. Verso 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo é um homem feliz. Paulo insta a felicidade, porque Paulo é um homem grato. Irmãos, pensem nisso. Felicidade está feita à gratidão. Não existe ninguém que seja feliz se é ingrato, se é murmurador. Servos de Deus têm que ser felizes porque têm que ser gratos. Primeiro, pela salvação em Cristo Jesus. O restante? Verso 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, o que presta, né? Para que vocês aprovem o que presta, para que sejais sinceros, sem duas caras, e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Tenham constância, sejam perseverantes, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí o verso 11, que vocês sejam cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, essas três partes são inseparáveis. Crentes, primeiro no verso de número 11, são cheios de frutos. Crentes são tidos pelo Senhor Jesus Cristo, e crentes são para o louvor da glória de Deus. Isso aqui é inseparável. Eu sou crente. Quais são os frutos que você tem? Eu sou um crente. Quem é que governa a sua vida? É o Espírito de Deus em Cristo? Eu sou crente. Você faz o que faz para o louvor da glória de Deus? Irmãos, nós temos que aplicar o texto. Presbítero Ricardo, por favor, de pé, versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as credenciais de Paulo e Timóteo são servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Interessante, né? Que se isso fosse nos nossos dias, o sujeito colocaria aqui apóstolo, patriarca. Tem patriarca aí hoje já, no meio dito evangélico. Mas, irmãos, servos, aqueles que servem a igreja. Qual é a sua credencial hoje como cristão, meu irmão? Minha irmã, qual é a sua credencial hoje? Você tem frutos que provam que você serve? Para se dirigir à igreja, inclusive à liderança, desejando de Deus o que quer para você, ou seja, a paz do Senhor. Então você deseja a igreja, aos seus irmãos, início. Eu quero a paz do Senhor sobre os que são do Senhor. Eu quero que a igreja prospere. Eu quero que os meus irmãos permaneçam. Esse é o seu coração? Queridos, é importante observar lá, conforme o presbítero leu, aos bispos e diáconos. Que espetáculo, irmãos! As Escrituras respondem às próprias Escrituras. As dúvidas, né?
Então, irmãos, bispos, junto com diáconos. Bispo é igual episcopos, que é igual a presbíteros, que são os líderes da igreja, só muda de nome, mas Paulo está dizendo aqui os bispos. E aí o seguinte, algumas pessoas misturaram esse negócio todo, né? E aí algumas pessoas fizeram do bispo a autoridade sobre a igreja em determinado lugar. Mas é interessante que Paulo, escrevendo à igreja, ele diz assim, os bispos. Então, peraí, então não tem um só que manda na igreja? Não, não tem. Os bispos são os presbíteros. E o governo correto da igreja, segundo a palavra de Deus, é por uma norma conciliar. Bispos, presbíteros, pastores, são a mesma coisa. Então, irmãos, esse negócio de ter um bispo na igreja que manda, não é o que o texto está dizendo. O texto diz que a igreja tem bispos que em conselho decidem pelo bem da igreja, porque a própria Escritura diz que na multidão de conselhos reside sabedoria. Esse livro é fantástico. Bom, irmãos, no contexto das cidades helênicas de fala grega, era mais inteligível escrever nominando os líderes presbíteros e anciãos como bispos. Por isso que Paulo não está citando aqui presbíteros, porque era um conceito judaico. Você vê o seguinte, quando Moisés está dirigindo o povo lá, ele se reunia com os anciãos, que é a mesma palavra para presbítero. Presbítero significa ancião, experimentado. Então, por que ele usou bispo aqui? Porque para o conhecimento de fala grega romana, bispo faz mais sentido do que presbiteros. É por isso, viu, irmãos? E na igreja, de novo, os que são maiores não são aqueles que mais mandam, mas são aqueles que mais servem. É por isso que ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Versos de 3 a 5, por favor, seu Salvador, leia para nós de pé, por favor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria as súplicas por vós, e todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os irmãos podem entrar, por favor. Até 6, né? Até o 5. Tá. Irmãos, quando Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus, ele ora a Deus. O Paulo que gosta de orar, né? Irmãos, oração tem duas vias, as súplicas e as ações de graças. Ou seja, você deve pensar se é oração mesmo. Por quê? Os versos 3 e 4 têm graças e súplicas. Sua oração tem alguma graça, meu irmão? Na sua oração existe alguma ação de graça, meu irmão? Porque oração que só pede, tem um negócio errado. Um crente que não encontra motivo para dar graças, tem alguma coisa errada. Então Paulo está sempre orando, e ele dá sempre graças. Nós estamos vivendo numa época que o povo de Deus faz campanha para botar Deus na parede, né? Mas essa não é a Escritura, irmãos. A Escritura diz que o servo de Deus, ele encontra motivos para dar graças. Bom, as súplicas que você faz por você mesmo ou pela igreja? Porque as súplicas de Paulo estão voltadas para a igreja. Eu estou insistindo, estou martelando nisso. Na maturidade espiritual nós paramos de orar por nós, irmãos. Nós temos certeza que Deus nos proverá aquilo que é necessário. Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos, mas fulano de tal, tem misericórdia, assim, assado, fulano, assim, assado. Maturidade espiritual significa que você está em paz com Deus e você clama pela vida das outras pessoas. Avalie a sua maturidade com Deus. Nós vamos ler, por favor, Atos 16, 12, Filipenses 4, 15. Por favor, Diácono Bruno, Atos 16, 12, Filipenses 4, 15. Diácono André, por favor. Atos 16, 12. Dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E sabeis também vós, ó Filipenses,
que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo, as Escrituras elas registram que desde o primeiro dia em Filipos, Paulo foi abençoado por aqueles irmãos. Aqueles irmãos caminharam com ele. Então, desde o primeiro dia, e agora perto do fim, Paulo tem a alegria de lembrar, de trazer à memória o quanto aqueles irmãos foram bons, o quanto aqueles irmãos ajudaram. Meu irmão, alguém na igreja se lembraria de você para dar graças por você ter sido bênção na vida dele? Alguém na igreja se lembraria de você porque desde lá do princípio até agora, você é bênção? Alguém se lembraria de você assim? Irmãos, é interessante que na última eleição que tivemos aqui nessa igreja, nós tivemos 5 votos contrários. E foi muito bom, irmãos, porque sempre que eu tenho voto contrário, eu digo assim, bom, não sou perfeito, tenho que trabalhar muito mais. Mas, irmãos, é dolorido depois da eleição, alguém chegar e falar assim, olha, não pense que você foi eleito porque alguém gosta de você, não. É só porque você é um fiel pregador da palavra, né? Então, irmãos, a vida do pastor, irmãos, ela tem necessidades de gente. Eu tenho necessidade de ser amigo e de ter amizades. A vida pastoral é muito solitária, né? Então, algumas pessoas têm prazer de dizer assim, olha, não é por causa do Giovan não, tá? É por causa do cargo do Giovan. Sabe, mas o Giovan é gente também. Paulo é gente também. Pastores são gente. Pastores têm necessidade de serem amados, de terem amizade a despeito do cargo. Verso de número 6. Diácono José, por favor, leia para nós. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, a segurança do crente é extrínseca, significa estar fora dele. Isso é a coisa mais fantástica. Nós vamos ser salvos nada por aquilo que nós fizemos. Nós vamos ser salvos por aquilo que Deus fez a despeito de nós. Essa é a palavra de Deus inteira, irmãos. João 6,37, o Senhor Jesus disse assim, aquele que o meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. Então o bonitão hoje bate no peito e diz assim, eu aceitei Jesus. Aí você olha para o pé do sujeito e fala assim, mas você está poderoso, hein? Você é capaz de aceitar o Criador do universo. Mas a ordem inversa é que é verdadeira. Ninguém vem a mim se o Pai não mandar você ir não, viu? Esse é o texto. E vamos fazer o seguinte, depois que você veio, continua sendo essa coisa que você sabe que você é. Mas vamos fazer o seguinte, nem assim eu vou te lançar fora não. Eu vou perseverar em te salvar até o fim. Esse é o texto, né? E é o que Paulo está dizendo. A segurança, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós. Foi você que começou nada não. Foi Deus que começou. Então, Ele que começou vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Faria sentido Deus escolher antes da fundação do mundo e no meio do caminho Ele largar o barco? Irmãos, nós somos assim, né? Eu estava pensando, irmãos, eu comecei a tocar pistão na banda marcial de Colatina, eu comecei a tocar violão clássico, dentre outras, sabe? Mas quantas coisas ficaram pelo meio do caminho? Quantas coisas você já começou e ficou para lá? Mas existe um Deus, irmãos, existe um Deus que não deixa nada do que Ele começa pelo meio do caminho. Pais, esposas, irmãos, não deixem de interceder pelas suas famílias inteiras. A nossa certeza é que o Deus que começa, Ele termina a sua boa obra. Bom, quando você estiver abatido, lembre-se, sabe aquela cara de cachorrinho caído da mudança? Você olha para um lado do outro, não sabe nem para onde você vai, né? Quando você estiver assim, olhe para os versos das Escrituras que alimentam a sua alma. Bom, Senhor, eu não estou sentindo, eu estou em confusão,
mas eu estou plenamente certo que, como o Senhor começou uma obra na minha vida, eu vou até o fim, porque o Senhor vai me fazer chegar até o fim. Alimente a sua alma com a certeza dessa palavra. Não é com o que você está sentindo, é com o que Deus afirma na sua Sagrada Escritura. Bom, Ele vai te fazer perseverar até o fim. Versos 7 e 8. Reverendo Anderson, por favor, se coloque de pé e lê para nós. Aliás, é justo que eu assim pense de todo. Pois todos sois participantes da graça comum. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no passado, Paulo estava livre. Agora, no verso, ele está em algemas. Paulo está dizendo assim: eu estou preso. E Paulo cita nessa carta de alegria que Deus é a sua testemunha de como sente saudade daqueles irmãos benfazejos com ele. Ele sente saudade. Irmãos, nós vamos abrir um texto que precisa ser esclarecido. Mateus 25, vamos dos versos de 34 até o 40. Mateus 25, versos de 34 até o 40. Mateus 25, de 34 até o 40. Diz assim o texto: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gálatas 6,10, por favor, Gálatas 6,10, diácono Paulo, se coloque de pé e leia para nós. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, por favor, o 6,2 também. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Os irmãos podem entrar, por favor. Então, irmãos, levai a carga uns dos outros da igreja. Nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Nessa carta, Paulo está dando um testemunho de como os filipenses trataram bem com alguém da família da fé. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo ao pastor Timóteo, ele diz assim, 5,8 da primeira carta: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando Jesus diz assim, faça aos meus pequeninos irmãos, ele está dizendo o seguinte: olhem para as pessoas, mas o alvo prioritário são os seus irmãos na fé, são os da sua casa. Irmãos, cuidado com o que se chama de teologia da libertação, cuidado com o que se chama dos nossos dias no meio evangélico de teologia da missão integral da igreja. Não é assim que nós pensamos. Cuidado com isso, porque não é assim que nós pensamos. Alguém na igreja hoje daria graças então pela sua vida, pelo seu cuidado de irmão? Você, quando passa por alguém na igreja,
Você tem obrigação de atender o seu irmão da igreja. Você tem se preocupado com os seus irmãos da igreja em primeiro lugar? Bem, como que tem recebido do Senhor Jesus, no final, você tem usado o que tem para abençoar os seus pequeninos irmãos? Porque esse é o objetivo do texto. Irmãos, o meu amigo relógio, pasmem, mas ele já me tomou o tempo e eu não tenho como terminar todo o texto. Mercê de Deus, no próximo domingo nós continuaremos nos versos de 9 a 11 e nós vamos dar graças a Deus pensando quais são as nossas credenciais hoje. Servos de Cristo, nós temos produzido frutos e no final da história alguém daria graças a Deus pela minha vida, pelo como eu tenho sido como irmão para com as pessoas da igreja? Vamos orar, irmãos. Presbítero Vitor, o senhor nos dirige a Deus, por favor.